Olá, boa noite. Sejam todas Boa noite. bem-vindas. Hoje, dia 27/10/2023, estamos indo para o nosso 12º encontro do Leitura Compartilhada do livro Não Começou Com Você, que está chegando ao finalzinho, né? Como o trauma herdado nos define e como dar um fim a esse ciclo. O livro do Mark Walling, né? Que é especialista em traumas familiares herdados. O tema desse capítulo é a linguagem central do sucesso, né? Estou eu e a Márcia aqui, e a Glória Magalhães tentando se conectar, mas está tudo bem. E eu gostaria de fazer a abertura falando sobre essa frase, né, do Nietzsche, que começa no capítulo, né? Que é preciso ter ainda caos dentro de si para poder dar à luz uma estrela dançante. Essa frase me Lindo. tocou bastante. Isso nos dá uma sensação de que nem todas as coisas elas estão muito arrumadinhas dentro da gente, né? E que faz parte dessa nossa evolução, né? Assim como a dualidade de tudo que há neste mundo, né? Assim como a luz, a sombra, o sol, a lua, o dia, a noite, enfim. E que tudo é uma mistura, né? Que a gente precisa passar por esses momentos, a gente precisa meio que viver algumas catarses, né? Apesar do caos que isso possa nos trazer, para poder, enfim, ver uma luz no fim do túnel. E assim a gente vai seguindo a nossa evolução, né, Márcia? E aí, Sim, como é que foi para você? Como é que está sendo chegar nesse finalzinho? pois é, Lani, me tocou profundamente porque a gente está vindo de uma história aqui com esse livro da nossa infância, de mãe, de pai, né? Sim, E chegar com essa palavrinha aqui agora, sucesso, né? E o que é que depende do nosso sucesso, né? Muitas vezes a gente está entrelaçado a tantas coisas que aconteceram no nosso núcleo, no nosso sistema familiar, né? Principalmente em relação à herança. É meu, é seu, vai dividir, não vai dividir, né? Então, assim, e é interessante que quando a gente tem idade pequena, né, criança e tudo, a gente já escuta umas brigas, já escuta algumas coisas, mas aí vai chegando mais perto da gente, né? Então, sim. assim, aí a gente viveu recente, brigas familiares aqui com a família do meu esposo, 10, 15 anos atrás com a família da minha mãe, brigas de irmãos, sabe? Então, assim, e teve até coisas pesadas, sabe? Mortes por causa de herança, por causa, sabe, que é meu, a pessoa se acha que vai se apropriar daquilo porque acha que é dela. Então, assim, é muito complexo, né? Então, quando a gente libera isso, né, a gente está liberando parte também da nossa história, né? Então, tipo assim, eu vou fazer diferente. Ai, eu não quero. Ai, tá. Se me chegar uma herança, se me chegar algum dinheiro, né, que seja válido, que seja assim, igual quando meu pai faleceu, né, minha mãe foi, dividiu tudo comigo, com minha irmã, sabe? Então, assim, aí tudo bem, né? Você acha que é justo também, né? Vai Uhum. ficar para quem? Não vai ficar para a gente, vai ficar para quem, então, né? Então, assim, graças a Deus, na minha família, no meu núcleo familiar, nunca teve nenhum emaranhado, sabe? Meu pai ter tido filho, minha mãe ter, sabe, ter tido outra pessoa também e vincular a ela, né? E Uhum. precisar, né, receber algo por causa daquilo, né? Porque a gente vê muito isso, né? A pessoa vai e falece, porque seu pai teve um filho fora do casamento, enfim, é aquela confusão, né? Então, quando a gente vai fazendo as pazes com isso tudo, né? Aí a gente nota que a vida da gente caminha mais, né? Para que a gente possa construir a partir da gente, né? Não a Sim. partir deles.
Porque eu sei que muitas coisas eles viveram para eu chegar até onde eu tô, né? Então, Uhum. assim, muita coisa eles viveram, construíram, desconstruíram, para a gente chegar até onde a gente está. Acredito que o mesmo aconteceu com você, aí com a Glória, se ela já está escutando a gente. Mas, assim, hoje eu sou uma pessoa muito mais é, próspera nesse sentido, de buscar pelas minhas forças também, né? Uhum. Deixando para trás aquelas crenças também, sabe? Ah, não, minha filha vai só estudar. Meu pai falava só assim para mim: não preocupa com dinheiro. Eu falei assim: mas como assim não preocupa com dinheiro? Mas eu estudo para quê? Não é para ter uma profissão? Não é para trabalhar, né? Então era para ficar pegada a ele, né? Agarradinho nele. Então, assim, é isso. Eu acho que me trouxe muito essa clareza, né? E ele traz essas perguntas no final. Então, assim, esses questionamentos, então, assim, é muito doloroso saber que em algum momento da família um filho matou a mãe também, por causa de herança, sabe, Lani? Teve isso na minha família, mas foi um filho adotivo, sabe? Ele matou a mãe e no dia seguinte levou a mãe, ele carregou o caixão da mãe. Meu Deus, Mas depois descobriram que foi ele, né? É muito triste, né? muito triste. Mas é uma parte da minha história, eu não posso também negar que isso aconteceu, né? Era prima da minha avó, sabe? Parece. Então, Uhum. assim, muito triste, mas o cara enlouqueceu por causa de droga, bebida, e matou a mãe por causa da herança. Então, assim, a gente vai liberando, né, isso tudo para que a gente não precise carregar isso de alguma forma, mesmo que inconsciente, né? Só de Eu, ouvir isso causa uma sensação é um ruim, mal-estar, né? né? Porque tem Um essas medo, perguntas assim. aqui, aí eu lembrei do caso, né? Uhum. Sim. Então é isso. E assim, ler esse capítulo, eu consegui fazer umas conexões, Sim. um paralelo. Eu acho que eu já até falei em outro momento aqui, né? Sempre vem os pais, não tem jeito. Ah, não tem como. Que bom que eles veem. A família, da minha mãe, meu avô, ele era muito abastado, muito próspero, família humilde, não era uma família rica, mas de muita prosperidade, de muito trabalho, de muito suor. Nossa, eu me lembro, da minha avó falando, eles casaram muito jovens. Meu avô Uhum. era feirante, vendia aqueles fumos de rolo na feira, Ah, tinha banca de calçado, vendia legumes, vendia rapadura, negociante, negociava. Depois, ele foi a primeira pessoa na Redondeza que comprou um caminhão. Depois, ele passou de feirante a ser o transportador de outros feirantes. Era um filho de uma irmandade muito grande, acho que eram 12, 13 filhos. E ele sempre era, eu acho que ele era um dos caçulas, mas ele sempre era quem resolvia tudo da família. Sabe, assim, uhum. sobrinha que fugia de casa, era ele era quem era o conciliador, era quem chegava para o pai para aconselhar, para alguém adoecia, era ele que levava para o hospital, enfim, sempre muito solícito em tudo. E ele sempre falava: meus filhos, quando casarem, eles podem voltar para casa no momento que eles quiserem, principalmente as mulheres. E primeiro ele falava que não necessariamente para casar teria que sair de casa. Ele queria que todo mundo morasse, fosse uma prole, todo mundo Entendi. junto, Todo e mundo junto. espaço para todo mundo, exatamente. Já a família do meu avô paterno não pensava assim, não pensava. Filha que saísse de casa não podia olhar para trás, perdia o lugar dentro de casa. Então, ou seja, eram duas famílias com princípios totalmente inversos.
E que se diferentes. unem. E aquela coisa agarrada. E meu pai, ele queria o casamento, mas ele não queria a responsabilidade. É tanto que o pai dele era quem. Ele casou e o pai foi quem continuou fazendo a feira dele. Ele não queria ter responsabilidade. Ele não queria ter filhos. Entendi. Nós viemos ao acaso, não foi desejo dele. Pelo contrário, ele queria que a mãe tomasse remédio para abortar. Uhum. E imagina tudo isso chegar para a gente, para os filhos, né? Lidar com isso. Sim. E então eu convivi longe dele, mas essas coisas permeavam, né? Oh, uhum. Sempre ali. E eu tive péssimas relações com dinheiro. A minha vida inteira de trabalho era eu trabalhava para o dinheiro. Era sempre endividada, era sempre tudo muito apertado, era sempre tudo muito no lápis, calculado o tempo inteiro. Uhum. E era aquela coisa assim, como se eu não fosse merecedora. Então, trabalhar a prosperidade foi algo assim bem importante, né, que veio nesse processo desde 2014, na busca pelo autoconhecimento, na busca de se expandir, na busca de procurar fazer as pazes com ele. E isso veio muito através a partir do momento que eu conheci o meu marido, que a gente que também, assim, eu sou muito grata, né, por essa aproximação. A gente até hoje não consegue, assim, entender os porquês, né, Ah, não da gente precisa. ter cruzado os caminhos. Uhum. Ele me ajudou muito nesse aspecto de aproximação com meu pai. E eu tinha muita dificuldade de receber, Sim. sabe? Eu não me achava merecedora. E a partir do momento que eu comecei a sarar essa relação com meu pai, automaticamente essa coisa da prosperidade foi ganhando forma Bacana. completamente. Algo assim incrível. E isso que vai fazer 9 anos praticamente agora em dezembro. E com a leitura desse capítulo eu consigo ter essa nitidez de tudo que o autor traz para a gente, do quão é importante você trazer paz para a sua relação com seu pai e com a sua mãe. Muito Sim. nítido, de forma muito Sim. nítida, Para né? mim também, para mim também. Porque é só assim que a gente vai conseguir ir para o mundo e absorver essa questão, né, de ser merecedora, né, de ter abundância, de ter prosperidade, de saber valorizar valores, valorizar o que que você cobra, o que que você está entregando, sabe, para as pessoas. Então, assim, Isso, quando você liberta disso, é maravilhoso, né? exato. Enfim, Glória está nos ouvindo agora ou não? Parece que não, Ana. Ela falou que já saiu e entrou várias vezes, mas acho que não, não saiu. É, aqui da gente ainda não. Porque para você entrar, eu preciso aceitar. Ela precisa clicar, É muito interessante as perguntas, né? botão vermelho, end. Oh, meu Deus, mas vai dar Ai, certo. fazer o quê, né? Acho que talvez fazer um tutorial, de repente, para. Enfim, é, na página, Vai lá. na página 206, onde fala Uhum. sobre a linguagem central lá de Loreta, né? Ela Sim. falava sempre: não mereço o que obtenho. Ao permitir que sua linguagem central nos leve ao passado, três perguntas transicionais surgem. Quem não mereceu o que obteve? Quem se sentia impossibilitado?
quem não conseguia prosseguir. É, no final também, né, tem aquelas perguntas que logo mais na frente a gente vai ver, Sim, é né? perfeito aquilo. Nossa, É, isso também no outro capítulo foi perfeito, né, de relacionamentos. Você vê como que um capítulo levou ao outro, né? a outra como uma sequência. Isso, exato. Aí mais na frente, ela também, cadê? Ele traz para a gente o afastamento da mãe. Ou Sim, seja, se nós nos afastamos da mãe, a gente acaba muitas vezes desconectados dos outros, né? Aí eu grifei essa parte que fala assim: linguagem central de John Paul. Eu poderia ser rejeitado ou cometer um erro e perder tudo. No caso dele, não tivemos que regressar à geração anterior, mas apenas explorar um único evento em sua infância, a ruptura do vínculo com sua mãe. sim, Muitos de nós sofremos uma interrupção no processo de vínculo materno, e assim como John, não percebemos o quanto isso nos afeta como adultos. Desde a infância, ele deixara de confiar no amor e no apoio da mãe. Como consequência, passou grande parte de sua vida sendo cauteloso em seus relacionamentos interpessoais. Sem sentir o apoio da mãe, ficava inseguro e hesitante sempre que avançava em direção àquilo que mais desejava. Se eu disser ou fizer a coisa errada, temia, serei rejeitado ou excluído. Então, assim, o quanto isso reflete, né? E daí eu fiquei lembrando que eu sempre vi, apesar de eu ter muito claramente as limitações de cada um deles, eu sempre admirei minha mãe. sim. Sempre. Eu sempre achei. Primeiro, que ela é uma ariana, aventureira e mulher muito forte. E ela sempre foi guerreira. E mesmo ela não obtendo assim uma vida abastada, né? Sempre foi uma vida muito de sacrifício, mas também nunca faltou nada, né? Mas ela era sempre aquela mulher sabe assim, que encoraja as pessoas. Eu me lembro ainda eu recém-casada, com Carol pequena, insegura, e aí eu bastava ligar para ela e ela já me falava assim, às vezes eu estava com um problema, que eu precisava de ajuda, de uma coisa assim concreta, que ela não poderia me dar, mas só com as palavras eu já terminava a ligação, Entendi. já assim, com a alma aliviada. Então ela sempre me passava essa postura, né? De coragem. Pronto, uma palavra que eu definiria minha mãe seria essa, coragem. Uma mulher assim de muita fibra. E Uhum. até hoje, ela vence os obstáculos dela de uma forma de muita força, um lugar de muita força, né? Ainda quarta-feira agora, fez 8 dias que ela sofreu uma queda. Foi Ai, aquela muvuca, levamos para o hospital, fizemos raio-x, graças a Deus não chegou a fraturar, uhum. mas ficou essa semaninha de molho, criou alguns hematomas, mas está lá, vivendo o processo dela, dia Bacana. após dia, com toda firmeza. Incrível. Ela é Quem somos nós, né, para tirar isso dela ou não seguir até o exemplo dela, né? Então, uma mulher de muita força. É. uhum. Então, eu acho que assim, entender tudo isso é, faz uma grande diferença na nossa vida. Então, o livro ele pôde mostrar essas nuances nesses relacionamentos, né, tão importantes, e você conseguir lidar melhor, né? É, É interessante que eu até comentei esse livro, né, com uma pessoa essa semana e falei assim para ela: você não pode ler o livro achando que é um livro assim milagroso, porque é lógico. sim, Você vai escrever um livro, você não vai colocar.
as dificuldades que você teve em reescrever esse livro. Você não vai colocar as sessões que não deram certo, não é, Elane? Sim, Aqui sim. ele vai contar sobre o que deu certo, né? Quem lê vai achar que é igual filme. Não é assim tão simples, não se resolve em 8 episódios, né? Não Uhum. sei se você chegou a ver lá o filme. Mas assim, mas é real, e tudo aqui que está escrito é real, né? Ele está dando pinceladas daquilo que ele viveu com os pacientes, com as pessoas que buscaram ele, né? Experiências. Aham, Então, assim, não é com 5 páginas que se resolve uma vida, né? Mas é entender que a partir daquilo ali pode sim, né? Ele está só mostrando que deu certo, né? Para aquelas é, pessoas aí, pode dar para a gente que está lendo também, né? exato. Teve uma outra parte que eu também marquei na página Hum. 208, onde fala assim: Ah, se o vínculo inicial com a mãe é interrompido, o medo e a desconfiança podem se infiltrar nas experiências de vida. sim, com certeza. Que aí ele fala que era o caso da outra paciente lá, da Elizabeth. Mais na frente, na página 210, e também eu consigo ver assim claramente os exemplos. Rejeitar Aham. o progenitor pode impedir o sucesso, Ui, e também podemos repetir a experiência de vida do progenitor rejeitado. Nosso carrega de relacionamento qualquer parental, forma, a gente carrega, né? nosso relacionamento parental é, em muitos aspectos, uma metáfora para a vida. Ao sentir que recebemos muito deles, costumamos sentir que recebemos muito da vida. Ao acreditar que ele não nos deram o suficiente, acreditamos que a vida não nos dá o suficiente. Se somos injustiçados por nossos progenitores, nos sentimos injustiçados pela vida. Eu consegui mentalizar a figura do meu irmão. Só sou eu e um irmão. Sim. Meu irmão, ele é, Márcia, a imagem do meu pai. E ele não buscou o autoconhecimento. Ele é mais velho do que eu, 4 anos. E ele vive só, de casa para o trabalho, dedicação plena. Mas ele Uhum. deixa claro que ele não quer casar, ele não quer relacionamentos, ele não quer. Então, toda aquela imagem que foi construída ao longo do tempo, por esse vínculo do casamento do meu pai e da minha mãe que se Uhum. desfez e que manchou essa imagem do pai, né? Sim. O fato dele não ter buscado curar essas feridas, ou ele não se interessar, ou talvez ele Não não. aceitar, não ter É, aceitado, não aceitou. isso, eu vejo isso muito claramente. É tanto que ele vivia em um processo de simbiose com a minha mãe. Uhum. Sim, sim. E Muito provável. certamente ele tendo relacionamentos amorosos, ele iria trazer todas essas questões para o relacionamento. Porque, na Uhum. verdade, ele estaria buscando. Pra- É quase que uma traição. Ele estaria até traindo sua mãe, né? De um modo assim, mais, né? Sei lá de falar, mas é a sensação que se tem. Exatamente. Então, eu vejo E às muito vezes se claro sente traído, né, pela vida também. É isso. complicado. Ele fala, né, os efeitos da rejeição paterna podem ser igualmente limitantes. Por exemplo, um homem que respeita o pai talvez se sinta desconfortável ou constrangido na companhia de outros homens. Ele pode até mesmo se sentir hesitante ou relutante em aceitar as responsabilidades associadas à paternidade, independentemente de seu pai ter sido ou não o provedor ou o fracasso da família. Ele deixa isso muito claro, que ele não quer responsabilidade. Uhum. Sim. Então, E ele rejeitava, não é totalmente, né, igual a gente fala, não é o pai, mas as atitudes do pai, né?
Exatamente, as atitudes do pai. né? Porque rejeitar pai ainda é pior ainda, né? Porque quando a gente entende Ou que se é sobre sentir isso, né? rejeitado, né? Se sentir É, rejeitado. também. Né? É aquela questão, você agride para não ser agredido também, né? Então, aí você, né, você rejeita para não ser rejeitado, abandonado, né? Exato. Então, Ai, ai, talvez isso esteja ainda muito vivo, essa coisa, né? O seu pai não queria filhos. É uma mas rejeição, de certa forma. sim, e eu também não quero tê-los, né? E eu também não quero. É, podemos repetir a experiência de vida do progenitor rejeitado. É, enfim, Ah lá, as pendências com qualquer um dos progenitores pode atrapalhar nossa vida profissional, bem como nossa vida social. exato. Na página 212, fala também sobre a lealdade inconsciente ao fracasso, né? Não Ui, precisamos rejeitar nossos pais para repetir seus infortúnios. Às vezes, compartilhamos um vínculo inconsciente que nos estagna em uma experiência semelhante. Apesar de nos esforçarmos o máximo possível para ter sucesso, podemos nos descobrir incapazes de realizar mais em nossa vida do que nossos pais conquistaram na deles. nossa senhora, tem que dar isso para uma amiga ler, Jesus. Nossa Senhora, Jesus Cristo, porque é aquela pessoa que sofre, que tenta a vida inteira fazer diferente do que a mãe fez, sabe? Oh, meu Deus do céu. Tá aqui a salvação dela. Ai, que bom. Ai, Ai, ai. Márcia, como é bom saber de todas essas coisas. Não é que pode clarear, gente, clareia. E aí, quando você vai falar, muitas pessoas rejeitam o que você tem para falar. Você acredita ainda nisso? Sim, porque existe Não, mas não é isso que é quando não foi, não é isso. Para de falar essas coisas, não é isso. Eu falei assim, meu Deus, ela não quer escutar, ela não quer nem ouvir o que eu tenho para dizer. Era assim que eu fazia com a minha professora de constelação. Eu sim. não vou escutar isso, eu não dou conta, eu não vou ouvir. E ela falava, cada vez que eu não escutava, ela falava, Lani. Oh, meu Deus, eu agradeço. Então, o que mais? Aí fala sobre a miséria passada, que pode diminuir a prosperidade atual, o legado das pendências, a culpa pessoal pode suprimir o sucesso. E aí vem as perguntas, né? Sim, Lani, essas perguntas mexeram comigo demais. Elas são bem fortes, né? Demais da conta. Ainda mais quando falou de herança. Por isso que eu comecei falando sobre herança, né? Aí, Uhum, né, sim. das brigas, das. Nossa, Engraçado, Márcia, para você ver, olha só, isso veio me cair agora, né? Que eu comecei falando sobre a oposição das duas famílias. Olha sim, só, minha mãe, assim que os pais dela, primeiro faleceu o meu avô e depois de uns anos faleceu a minha avó. Acho que meu avô foi em sim, 2007 e minha avó em 2010. E aí, era uma família de 6 filhos, tudo se resolveu de uma forma muito amistosa, tranquila, não houve amistosa. conflito, né? E o Uhum. que que a minha mãe fez? Sobrou lá o sítio, alguns imóveis, venderam, dividiram os valores. Sim, igual você falou, era bem abonado, né? Tinha bastante Isso. posse. Logo de cara, quando meu avô faleceu, o que foi proveniente da herança dele, a minha mãe de cara, ela já pegou o dinheiro e dividiu entre nós três. O que era a parte dela, ela dividiu por três e deu a parte minha, a parte do meu irmão. Ok. Depois que a minha avó faleceu, aí foram dividir o restante Sim, e ficou lá o sítio, né, as terras. O que que ela fez? Ela disse: Eu não quero deixar nada enrolado para ninguém. Eu vou dividir minha herança em vida. gracinha. Ô, gente. Cercou todo o terreno, fez todos os Ah, investimentos que tinha que fazer para entregar tudo prontinho. Vendeu e dividiu a herança. olha, pra você ver. O Deixar pelo desapego. menos na parte dela, ela sente que liberou tudo.
né? Confiança também, porque às vezes os pais não fazem isso com medo dos filhos destruírem tudo e deixarem para Sim, míngua, né? sim, sim, sim. A O genro, desconfiança. né? Um genro, uma nora, né? Isso. Enfim, tem isso também, com certeza. Então ela assim, ela teve esse desprendimento, né? E confiança, confiou que a gente daria conta e queria cuidar dela, não ia deixar ela, né? Então, de fato, tem muito a ver com a cultura. A semeadura dela não poderia dar outra colheita, né? Entende? Então, é assim, eu acho que o que você planta, né, ali E, você vai colher. e mais interessante ainda, que isso também está me chegando agora, Ai, meu que lindo. pai, né, falece dezembro, agora, dia 1 de dezembro, serão 3 anos, Uhum. e o inventário ainda está na justiça, e toda a riqueza dele está presa no banco, Oh, e esse dinheiro não chegou. entendi. Caramba, Acredita nisso? acredito, claro que eu acredito, com certeza. 3 anos, e assim, parece uma coisa incrível, que é uma coisa super Mas simples. tem alguém que está enterrando, tem alguém que está. Não, só sou eu e meu irmão, tá tudo na justiça, o advogado já foi pago 100%, já tá só na mão da juíza Sim, dar o alvará para que seja liberado o dinheiro que está no banco. Ele não deixou muita coisa, sabe? Só uma poupança no banco, com um dinheirinho entendi, lá. entendi. É a própria vibração, a frequência ali em cima. Exatamente. É, que coisa, gente do Eu não céu. tinha me dado conta disso, eu estou me Olha, que dando conta bacana que agora, né? seja hoje, olha que bacana. Às vezes você pode até dar notícia agora para a gente semana que vem. Márcia, você acredita que a juíza assinou? Entende? Porque você está Libera, né? mandando uma vibração, né? Você não é desejosa daquilo, mas você também sabe que não precisa ficar lá, ficar preso, né? Dinheiro não foi feito para ficar preso, amarrado em nada, não. Foi feito para gastar, né? Para produzir algo, né? Energia, dinheiro é energia, tá preso. É Libera sempre essa essa parte questão aí, né? da desconfiança. Ele sempre era, ele nunca foi uma Pois pessoa é. Uhum. transparente para a gente. Ele sempre teve esse pé atrás, sabe? Desconfiança. É tanto que a minha mãe tentou voltar várias vezes para ele e ele dizia: da minha casa eu não saio. Se você quiser voltar, você tem que cuidar de mim aqui, no sítio. E a minha mãe, ela falava: não, eu não vou para o sítio, eu não vou, eu sou urbana, do sítio eu já saí, eu não vou voltar. Mas ele colocava, sabe, ele precisando, ela se dispondo a ajudar, a cuidar dele, e ele colocava essa regra: para cuidar tem que ser aqui. E é interessante que na sua família, assim, a filha, é mãe, o filho, pai. Às vezes, geralmente, filha vai para o lado do pai e o filho vai para o lado da mãe. No seu caso, foi os dois, né? O feminino de um lado e o masculino de outro, né? Sim. Pois é. Incrível. Ai, gente, podia liberar aí um pouquinho, que ia ser bom para todo mundo, né? É como que você fecha aquele ciclo, né? Sim. Porque está aberto ainda, né? E Mas acaba que há um nível de sofrimento lá para eles, de alguma forma. Poxa, eles não resolveram até hoje essa coisa, né? Enfim, é, uma hora vai. é, de certa forma, eu sempre tive muito também, eu acho que vem do lado da minha mãe, eu sempre tive um desprendimento com essa coisa de herança. Uhum. Na verdade, eu nunca fui muito a favor de herança. Eu acho que a gente tem que usufruir daquilo que a gente, sabe, se empenha na vida. Sim, Eu acho que sim. se você tem saúde, tem disposição, você trabalha e você é próspero, e você vive essa prosperidade. Não tem como ela não voltar para você, né? Isso, é, e eu acho que olhar essa coisa assim, com esse desprendimento, e o que ficar, ficou.
sabe? Mas assim, tem pessoas que parece que ficam a vida inteira Nossa, quem vai ficar com o esperando quê? Quem vai, né? isso. Aham. Então, é um lugar de, sabe, assim, de apego. Uhum. É Tanto que você difícil vê, na minha família, um matou por causa disso. Imagina, matar a mãe dele, que pegou ele pequenininho. de prisão, né? Uma prisão para si mesmo. É, Mas é isso, Márcia. é. Que mais? Próximo capítulo será Ai, é. a finalização. É um capítulo bem pequeno. Eu acho que será um encontro para a gente celebrar. Eu acho que sim, Lani, porque diz sobre a cura, né? Então, acho que cada um poder trazer isso para a próxima semana, partilhar isso, né? Vai ser lindo. Porque a Vai, gente está fazendo isso tudo por causa dela, né? Por causa da cura que a gente quer, cura de vários aspectos, né? exato. Bom, eu sei que foi uma delícia essa leitura compartilhada. Meu As Deus. semanas se passaram 12 semanas. Vamos É, para a 13ª. sim. E vamos entrar nessa delícia desse livro. O Ai, seu já mostra de chegou, né? novo, mostra de novo. Ainda nada, não comprei ainda. Vou comprar. Ai, Deus do céu. Ainda Pois não, senão é. eu fico doida, aí eu quero ler também junto, aí eu fico Eu doida. vou querer também assistir o TED Talk. Então, Como é estamos que é? Desculpa, não entendi. Você é, quer assistir o quê? ele fala sobre o TED, uma palestra que ela deu, deve ter no Ah, tá. YouTube. Depois eu vou colocar Você para já tem o você. link da palestra do TED? Não, ainda não. Eu vou procurar, vou pesquisar. Ainda Ai, não. vamos procurar, porque quem sabe a gente assiste antes, né? Já traz nossas primeiras impressões, né? É. Glória Magalhães, você nos escuta? Acho que não, Anne. Oh, meu Que pena, Deus. né? Mas tá Mas gravando, só o né? fato dela estar presente aqui, Já que a eu já assisti presença na dela. reprise, E ela ficou aqui, a vibração dela nós ficou, porque ela tá ficamos, tentando até agora. nós ficamos assim encantadas com a Glória. Adorei o nome, Glória, é um nome muito Sim, bonito, dela poder estar compartilhando com a gente da sua energia, né, da paciência, né, de ficar nos vendo aqui, talvez sem nos ouvir, sem mas vai entender o que está poder acontecendo. assistir na reprise. A sua presença nos alegrou bastante, Glória. Seja muito bem-vinda. Isso. Né, Márcia, o que que você quer falar para finalizar? Eu adorei esse quadro aí Pois desse é, pássaro aí do atrás. passarinho, né? Meu marido que pintou, então, ele Ah, aprende a fazer pintura a óleo, aí realista, aí ele foi o primeiro quadro dele. Aí fica aqui. eu acho que eu já vi uma apresentação dele é, no Instagram. Ou foi no Sim, ele YouTube, eu coloca. não sei, em algum lugar, acho que Ele foi no... coloca algumas coisas. Ele fez uma igreja, agora eu vou tirar a foto e depois colocar lá no grupo. Maravilhosa, hoje à tarde que ele pintou, mas maravilhosa. É uma cidadezinha aqui do interior que chama Catas Altas, perto do Caraça, do Santuário do Caraça, né? Que tem o Não, lobo-guará. Mas é sei. maravilhosa, tá maravilhosa. Parece que a gente entra dentro da tela, né? Eu vou colocar lá para você ver. Mandando mensagem aqui para a Glória. Então tá. Ai, que bom, que aí o marido ainda não tocou aqui, aí já já ele vai tocar para eu É, abrir o portão para ele. Então, então, boa noite pra- para nós. boa noite. Aí tá muito quente, Lane? Ai, nossa, aqui está escaldante, aquele calorão Pois é, terrível. aqui choveu bastante agora à tarde, então deu um alívio, graças a Deus. Tomara que Amanhã eu vou fazer um encontro da turma sim. da oitava série. Ai, que delícia. Como é que 40 anos depois. E as freiras do colégio que eu estudei vão promover um café da manhã. não acredito? Grava, tira foto. Claro, vou mandar para você o convite que elas fizeram. Ei, Márcia, qual idade você tinha? 14, né? Quando eu saí do colégio. 14. Isso É. aí vai ser conteúdo para os setênios, Vai, com certeza, com certeza. para E você vai colocar ser muito mais fácil falar do segundo agora, de 7 a 14, né? Vai ser bem mais exatamente na fácil para próxima semana. Então, esse encontro veio com
Ai, que lindo. Eu vou mandar foto para você. Tira Aqui eu tenho que foto. ir. Vou tirar. Eu tenho que ir porque eu tenho que ajudar o marido agora, tá bom? Ah, beijão. Tchau, Beijo, beijo tchau. para todo mundo. Bom final de semana. Bom final de semana. Ai, tchau, querida. Tchau.